Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé. Grandes coisas o Senhor fez hoje por mim e por você, para estarmos aqui nesta noite, irmãos. Talvez não consigamos entender nem ver o que Jesus fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Tantos livramentos, né? Mas nós chegamos, né? E vamos aproveitar essa oportunidade de adorar o Senhor na casa dele e dar o nosso melhor, amém? Eu queria começar com uma oração, que você possa colocar a mão no seu coração, no seu peito, e fazermos uma oração sincera, primeiramente de agradecimento, porque se não fosse por ele nós não estaríamos aqui respirando, né, alegres, independente do que nós deixamos lá fora, mas nós temos que estar alegres aqui dentro, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento, por estarmos na sua casa, Senhor, um lugar seguro, onde sabemos que o Senhor já se faz presente, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor não deixou faltar, meu Pai, pela saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui junto conosco, meu Pai, juntos congregando e adorando o Teu santo nome, Pai. Sabemos que enquanto nós estamos aqui na Tua casa, o Senhor está cuidando da nossa casa, Pai. Visite aqueles que ainda não chegaram, meu Pai. Visite aqueles que não vieram, meu Pai. Visite aqueles, meu Pai, que estão lá do outro lado, meu Pai, assistindo, Senhor, esse culto, onde será pregada a Tua palavra, meu Pai, onde será falado de amor, onde será falado, meu Pai, de esperança, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor, e nós sabemos que nós estamos no lugar certo. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, enche esse lugar, que Ele passeie, Senhor, que Ele invada os corações, para que nós possamos, meu Pai, nos desligar desse mundo e ligar somente em Ti, Pai, para que ouvirmos a Tua voz, Senhor, que nós possamos, Pai, sair do meio da multidão e viemos, meu Pai, aqui somente para ouvir a Tua voz. Fale conosco através do louvor, através da palavra, meu Pai, que nada venha tirar nossa atenção. Coloque anjos, meu Pai, em cada lugar, cada ponto desta casa, Senhor, tirando todo impedimento, Pai, que nada venha fazer com que nos dispersamos, meu Pai, e deixemos de ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Use a boca do pregador, meu Pai, fale através dele sobre nossas vidas, Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios, meu Pai, de fé e de esperança, Pai, e começarmos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, para que no próximo domingo estejamos aqui com tantos grandes testemunhos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Salmos 46, no versículo 10. Somente a parte A. Salmo 46, 10. Todos acharam? 46, 10, que diz assim, só a parte A. Deus já começa falando aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou completar, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, mas eu quero atentar somente nessa primeira parte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Eu vou contar uma ilustração aqui rápida, mas vocês vão entender o que o Senhor está querendo dizer nessa noite. Existia um homem muito rico, ele tinha bens, ele tinha fazenda, ele tinha cavalos, gados, carros importados, né? Tinha muito dinheiro no banco, era um homem sossegado. E ele tinha um relógio de muito valor, talvez não financeiro, mas foi um relógio que o avô dele deu para ele, né? Então, era muito importante para ele. E num certo dia ele estava lá no coxo, né? Foi lá cuidar dos animais. E passou o tempo, passou o horário, e ele saiu, estava na fazenda, e quando ele olhou para ver, já estava próximo ao horário do almoço, ele foi olhar para o braço e havia perdido o relógio. Aquele homem ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, ele procurou todos os cantos daquela fazenda e não achou o relógio. Aí ele se lembrou que ele foi até o coxo, ele falou assim, eu vou lá que provavelmente meu relógio está lá.
E ele foi até aquele coxo. E ele procurou, olhou para todos os lados e não achou o relógio. Ele reuniu todos os funcionários dele, colocou todos os funcionários dele dentro daquele coxo. E falou assim para aqueles funcionários: eu darei uma grande recompensa para quem achar esse relógio. E ficaram todos ali, procuraram todos os cantos daquele coxo e não acharam. E um menino que estava ao redor, só vendo aquele movimento, chegou até o dono da fazenda e disse assim: Senhor, eu posso procurar o relógio? Aquele homem olhou para ele, para aquela criança e falou assim: mas como? Eu e mais de 100 funcionários aqui já rodou todo esse coxo e não achou o relógio, é você que vai achar? Ele falou novamente: eu posso procurar? Ele falou: pode. Um tom assim de sarro, né? Pode procurar. Ele pegou e falou assim: então tá bom. Só que eu peço um favor para o senhor. Eu peço que o senhor espere lá do lado de fora o senhor e essa multidão. E ele falou assim: filho, eu já procurei. Você não vai achar. Ele falou: o senhor pode fazer isso para mim? O senhor pode esperar lá fora? E aquela multidão olhava para aquela criança e dava risada. Riram um do outro, assim, olharam um para o outro. E respeitaram. Foram lá e foram todos do lado de fora. E aquela criança ficou ali. Deu 3 minutos, ele apareceu com o relógio na mão daquele homem. Falou assim: ó, aqui está o seu relógio. Ele pegou e falou assim: mas como que você fez isso? Impossível. Nós todos estávamos aqui, mais de 100 pessoas procurando esse relógio, você achou? Aí ele deu um conselho para aquele homem, que diz assim: às vezes, para que possamos encontrar tesouros preciosos, primeiro, nós temos que sair do meio da multidão. Vai pegando o que Deus está falando. Segundo, evitar vozes que ecoam no seu ouvido, né? E ficar sós com Deus. O que aquela criança fez? Ela se afastou da multidão. Ela ficou sozinha ali com Deus. Quando ficou aquele silêncio, ele ouviu o tic-tac do relógio. E ele foi até a direção certinha e achou aquele relógio. Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos no meio da multidão. Nós estamos dando ouvido a vozes, sendo que muitas vezes o Senhor diz: eu preciso de você sozinho. Entra dentro do seu quarto para você ouvir a minha voz, para que você possa ter a direção certa. Foi o silêncio dele que ouviu aquele sinal e ele foi até o ponto certo. Muitas vezes nós estamos assim, esperando uma resposta, esperando algo da parte do Senhor, mas nós estamos no meio da multidão. Nós estamos dando ouvido a vozes ao nosso redor. Faça isso essa noite, a partir de hoje. Fique em silêncio, entre dentro do seu quarto e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu tenho a plena certeza que Ele vai te mostrar a direção e encontraremos aquele tesouro precioso que nós tanto procuramos. Amém? Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao Senhor e que nós possamos louvar ao Senhor nesse momento. Amém?
adorar a Deus e você está no lugar certo, porque aqui é lugar de adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar então. Santo, santo é teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Adorado.
Hoje estive meditando num texto muito conhecido em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Porém, ao chegar aqui, Deus mostrou outra palavra. Mas lá nesse texto que eu estava meditando era: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, quando nós começamos a compreender a profundidade da palavra do Senhor, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós começamos a ver o próprio Deus falar diante daquela palavra conosco. Quando nós nos deparamos com essa palavra, aleluia, escrita há tanto tempo, e mesmo assim ainda fala aos nossos corações, é porque o Espírito Santo de Deus continua a ministrar no meu e no teu coração. Aleluia. E a palavra do Senhor Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Às vezes nós estamos tão cansados pelo nosso físico, só que o maior cansaço ainda é psicológico. Porque quem vai para a academia sabe, mesmo cansado, mas está ali levantando peso. E está pagando por isso. E muitas das vezes nós, aleluia, só trabalhamos algumas horas. Aí o nosso físico fala para a nossa mente: estou cansado. E a nossa mente obedece. Quando na verdade o nosso corpo deveria ser dirigido pela nossa mente. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja. Então, aleluia, não deixa o teu corpo definir, aleluia, o quão você vai se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Mas que você tenha a mente de Cristo, para que você possa entender, para que eu e você possamos entender que quando nós estamos cansados, Ele está aqui para nos aliviar. Vinde a mim, ao Senhor Jesus Cristo falando: vinde a mim todos, não sei apenas alguns. Não é apenas um irmão ou a irmã, mas é todos. E o Senhor Jesus Cristo nos convida a ir diante dele. Oh, aleluia. E em seguida desse texto, mesmo texto, aleluia, ele fala: e eu vos aliviarei. Ele tira todo o peso das tuas costas. Toda essa opressão que está sobre ti vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que impede o Senhor em relacionamento com Cristo vai cair por terra hoje. Tudo aquilo que impede o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo já caiu por terra hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo se faz presente aqui. E se você é um verdadeiro adorador, abra a tua boca para glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. 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 E outro texto que eu vou ler também é Apocalipse capítulo 22. Aleluia. Que fala: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, naquela cidade, está o trono de Deus
e o Cordeiro de Deus e os seus servos o servirão. Naquela linda cidade, aleluia, nós ainda estamos na terra, irmãos. Nós ainda estamos vivendo no governo terreno, irmãos. Mas nós deveríamos viver na terra como é no céu. Não é assim a oração sacerdotal? Então, aleluia, nós deveríamos andar na terra como se nós já estivéssemos no céu. Porque o Espírito Santo de Deus se faz presente. Se o Espírito Santo de Deus se faz presente, isso quer dizer que o Pai está presente, que o Filho está presente aqui nessa noite. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. E convida Ele para fazer morada, aleluia, na sua casa. Em Apocalipse fala que Ele é o próprio templo. Mas enquanto nós estivermos na terra, peça para que Ele venha fazer morada nos nossos corações. Aleluia! Porque assim nós cremos. Aleluia! A porta está
Salomão ele foi inaugurar o templo, o grandioso templo do Senhor Jesus. E aquela palavra ela me impactou de uma forma tão grande. Quando eu li que os sacerdotes adoravam ao Senhor em grande júbilo, porque o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia dura para todo sempre. E no momento que todo aquele holocausto, que vocês sabem, uma adoração, um holocausto que nunca ninguém tinha entregado ao Senhor como antes. Como antes, nunca ninguém tinha feito aquilo que Salomão fez. A ponto de ter que ir no pátio do templo, precisou armar aquele holocausto, porque dentro do templo não cabia tanto sacrifício. Dentro do templo não tinha lugar para tanto sacrifício. Oh, amado, Salomão fez o que nunca ninguém tinha feito. E a glória do Senhor se manifestou como ela nunca tinha se manifestado. E o que eu aprendo com isso? Que quando eu adoro ao Senhor da maneira que eu nunca adorei antes, oh, eu sinto a presença e a glória do Senhor me alcança como ela nunca me alcançou. Nós já entregamos diversos louvores lindos aqui. Oh, mas a glória do Senhor ainda pode se manifestar. Esse templo ainda pode ser cheio da glória do Senhor, como foi cheio aquele templo, a ponto de ninguém conseguir entrar ali dentro. Tamanha era a glória do Senhor. E quer saber mais? Diante de toda aquela glória, ninguém conseguia ficar de pé. Oh, toda aquela multidão estava prostrada aos pés do Senhor, dizendo júbilo, adorando ao Senhor, porque Ele é bom, a misericórdia dele dura para todo sempre. E nós não tínhamos forças, eles não tinham forças para continuar em pé. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Você pode clamar por essa glória, você
Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vagnão? Vamos lá, os varões. Irmãos, imagina você olhando no espelho logo cedo, vendo a segunda-feira, você começando uma semana e falando, ai meu Deus, mais uma semana. Mas não faz isso não, acorda dizendo, eu sou o templo do Espírito Santo. Imagina um Deus tão grande morando dentro de mim. Comece a semana assim, Senhor, é difícil. Eu falo porque eu sei que é difícil, não é fácil. Mas eu estou aprendendo nesta noite tanta coisa com os louvores. E a partir de amanhã eu vou olhar no espelho e eu vou falar, eu não sou qualquer um. Eu tenho um Deus tão grande que mora dentro de mim. Esses dias nós fomos numa casa, eu e ali eu falei uma palavra que às vezes a gente fala, a gente acha que somos nós, mas não somos, é o próprio Deus falando. E eu imaginando quando a gente arruma uma confusão, alguma coisa, o que a gente faz? É correr do lado do Pai e ficar perto do Pai para o Pai resolver a situação. É assim na nossa vida, tem um problema para resolver, encosta do lado do Pai, Ele está lá te esperando para resolver o meu problema e o seu problema. Vamos aprender com isso, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia! Pai grande que nós temos. Glória. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia.
Irmãos, abra sua Bíblia aí. Aleluias. Voltando lá no Evangelho, oh, glória, que o Evangelho está ali. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, fala eu vou achar. Aleluia. Foi agora? Então vamos ficar para a próxima, irmãos. Fazer igual o pastor de quarta-feira, parte 2. Você vai descer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje é dia de renovo. Coisas novas estão por vir, irmãos. Nosso Deus é grande. Venha mudar meus pensamentos, Aleluia! restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está completo. Encher o vaso é o que eu mais quero. Onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor. Nessa alma que agrada ao Senhor, nessa pele de renovar, isso alegra o coração de Deus. Mostra que nós queremos mais dele. Você vai ser presenteado com a presença dele nesta noite aqui. Ele está aqui. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o
Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, os jovens. Vamos, jovens. Amém. Só na madrugada com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quem viu a placa lá fora que o pastor Maurício pediu para pôr? Alguém viu? Quando entrou? Não viu? Sério, família? Meu Deus, hein? Seus óculos? Tá perdoado. Amém. Semana que vem vai ser o nosso congresso de jovens, amém? Eu espero que vocês possam estar orando por jovens, pelas nossas vidas, né? Pela nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Sempre assim, não é fácil, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Que existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Que existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aleluia, as palmas serão para você. Amém? Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor agora? Como que está esse coraçãozinho aí? Preocupado com a segunda-feira? Pode parar, que agora o Senhor vai falar a palavra que conforta, que nos traz paz e alegria. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Mais uma vez as palmas do Senhor.
a casa dele para adorar a ele, amém? Amém. Sou eu de novo aqui. O pastor me mandou uma mensagem à tarde que não ia conseguir estar aqui hoje, pediu para que eu preparasse alguém para dirigir, para ministrar, e aí eu saí correndo atrás de pessoas para pregar e ninguém podia. E então eu disse, tá bom, então tem que ser eu, vamos lá. Quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração, amém? Amém. Enquanto nós louvávamos aqui, eu senti uma graça tão grande de Deus, mas percebi também que nem todos vocês conseguiram se envolver nessa graça. E é muito lamentável você vir à casa de Deus, alguém sentir e você não, né? Então eu vou te convidar durante essa oração para você se derramar mesmo no altar de Deus, na presença dele. Mas antes eu quero contar uma experiência, duas que eu vivi. Uma quando eu entrei aqui, desde ontem para cá, que eu estou me arrastando, igreja, com muita dor nas pernas. Muita mesmo, assim, eu tinha que fazer minhas coisas em casa hoje, eu não consegui. Fiz uma parte, o resto eu deixei, porque realmente com muita dor nas pernas. E esse joelho direito está até um pouquinho inchado. Quando alguma coisa cai no chão, eu falo assim, misericórdia, porque tem que abaixar para dobrar ele, está sendo bem sofrido. E eu nem falei com Jesus sobre isso, viu? Falei não. Sentei ali, quando a Thelma chegou, ela sentou do meu lado e falou, Kelly, eu sonhei com você. Eu parei tudo e falei, conta. Ela disse, eu sonhei que a gente estava aqui no culto, você estava sentada onde você está, onde eu normalmente sento, e o Espírito Santo me tomava, e eu ia até você e botava a mão nas suas pernas e no seu joelho. Gente, fala que esse Jesus é bom, né? E aí ela disse que ficava tão tomada assim pelo Espírito Santo e ali naquele movimento de Deus, que ela acordou falando em línguas estranhas. Olha só, Deus cuidando. Eu estava dormindo, viu? Foi de madrugada, ela que estava acordada, eu estava dormindo. E o Espírito Santo lá, cuidando de mim à distância e usando o povo dele. Vocês são instrumentos, viu, da mão de Deus. Deus tem aqui o objetivo de repartir os seus talentos, os seus dons, os seus mistérios para todos nós, para que todos nós sejamos instrumentos dele. Mas sabe qual foi o segredo que ela me contou? Ela me disse assim, meu marido está trabalhando à noite, eu fico muito preocupada com ele na rua, então eu só posso orar, porque eu perco o sono. Olha a estratégia de Deus. Põe o homem para trabalhar de noite para fazer a mulher orar. É bem assim. É bem assim, gente. Quando a gente não tem a disposição, né, nossa, a voluntariedade, Jesus dá um jeito. Ele tem os seus caminhos de fazer as coisas acontecerem. E eu estou muito grata a Deus por isso. Eu tenho certeza que eu fui curada. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza e convicção disso. Porque eu não falei nada para ninguém, gente. Escuta, nem para Jesus. Eu não pedi para ele, Senhor, me cura. Não pedi. Mas ele reconhece os gemidos inexprimíveis. Ele entende os gemidos inexprimíveis. Os louvores que nós cantamos aqui, uma das frases era assim: pode entrar, a casa sua, esse é teu lar. E aí, quando a gente falava essa frase, eu falava assim, nossa, Jesus, esse é teu lar. Mas a minha casa é uma casinha tão bagunçada, tão simplesinha. De vez em quando tem umas bagunças, até uma sujeira por ali e por cá. Eu conversando com Jesus ali enquanto cantávamos essa canção. E eu dizia assim, eu tenho até vergonha de dizer essa frase. Esse é teu lar. Porque o Senhor merece um lar perfeito, adornado, limpo, arrumado, grande, espaçoso, aconchegante, chique, cheiroso. É esse o lar que Jesus merece morar. E nem sempre esse lar é assim. Eu estava falando isso para Jesus enquanto a gente cantava. Igreja, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filha, às vezes a sua casa física fica lá alguns dias sem limpar, sem arrumar, porque você está cansada, você teve outros compromissos. Às vezes fica uma louça suja na pia, às vezes fica lá uma sujeirinha, uma roupa fora do lugar.
E você não se incomoda tanto, porque você entende que você trabalhou muito aquela semana, que você correu, que você fez outras coisas, que teve outras porque você adoeceu, teve outras prioridades e a casa ficou assim um pouquinho largada. Mas você entende, porque a casa é sua. E você sabe da sua realidade. Já que você está dizendo que você é o meu lar, essa casa é minha. E eu entendo. Eu entendo que de vez em quando fica meio bagunçado, meio sujo, meio desorganizado. Eu entendo isso. Mas como eu sou um morador da casa, eu vou te ajudar a arrumar. Eu vou te ajudar a limpar, eu vou te ajudar a guardar a bagunça, eu vou te ajudar a organizar, a colocar tudo no lugar. Que lindo que é esse Espírito Santo. Eu me emocionei, chorei mesmo, porque eu ouvi essa voz dizendo assim: eu não estou me importando com a bagunça que tem aí dentro de você, mas o que você não pode é se acomodar, se acostumar com ela. Não se acostuma com isso não. Sabe? É porque foi uma semana corrida, foi um tempo tumultuado, você adoeceu e aí deu uma bagunçada. Mas não se acostuma com isso. Isso não pode ser o seu normal. Essa sujeira, essa bagunça, essas coisas meio desorganizadas não podem ser o seu normal. Chega uma hora que a gente levanta e fala: peraí, que agora eu vou limpar tudo isso daqui, não é assim? Eu vou lavar essa louça, eu vou limpar esse chão, eu vou arrumar essa cama, eu vou trocar esses lençóis. E é isso que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer. A arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, organizado, cheiroso, tudo no lugar. E ele me impeliu a compartilhar isso com você, para que você entenda que ele entende as suas imperfeições. Ele entende os seus pecados até. Ele pode não concordar, mas ele entende a natureza pecaminosa que você tem. E ele está aqui te dizendo: meu filho, eu quero te ajudar a limpar tudo isso. Eu quero te ajudar a organizar tudo isso. Pode pedir a minha ajuda, pode abrir a porta, me deixa entrar, que eu estou aqui com uma vassoura celestial, poderosa, para colocar tudo no lugar, deixar tudo limpinho e arrumado. E depois que a gente limpa a casa, eu não sei você, mas a minha família, em casa todos têm a mesma impressão. O João Vitor diz assim: nossa mamãe, parece até que o ar clareou. Eu também enxergo. Antes da limpeza fica meio turbulento, meio esquisito. Depois que você limpa, parece que clareia. Não é? Aquele ar assim de coisa fresca, em ordem. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Deixar a nossa vida bem clarinha, bem confortável, bem fresquinho, bem aconchegante. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Convida ele mesmo para morar dentro de você. E aí depois vieram os homens e cantaram: eu quero ser melhor. Para completar essa resposta. E é isso que eu quis dizer para o Espírito Santo: o Senhor não merece essa casa aqui bagunçada. Mas já que o Senhor é dono dela, então me ajuda a ser melhor. Para que ela seja a casa que o Senhor merece morar. Amém? Isso aqui foi só uma introdução para você entender o que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. Amém? Deixa ele te envolver. Sabe, esquece o que você deixou lá fora, o que você tem para amanhã, já foi falado isso aqui. Porque realmente Deus ainda quer nos envolver com algo especial. Mas existe uma barreira, existe alguém ainda assim resistindo. Não resista. Mesmo porque é só quem está perdendo é você. Ele está aqui disposto a te servir, a te encher, a te alimentar, a te restaurar, a te renovar. Então, deixa ele fazer isso com você nessa noite. Ora comigo. Não deixa orar sozinha não, igreja, porque a gente é pentecostal. A gente não ora um de cada vez. A gente ora tudo junto, fazendo barulho, um negócio bem esquisito mesmo. Mas isso é Pentecostes, é assim que a gente gosta. Amém? Vamos clamar a Deus. Senhor, nós viemos na sua casa nessa noite para te buscar, para te adorar, te honrar. E nós já fizemos isso. Oh Deus, obrigada por essas vozes alçadas que eu posso ouvir, clamando a sua presença, clamando a sua glória, clamando a sua palavra, clamando a sua resposta. Oh Deus, que o Senhor venha aqui nessa noite com o teu Espírito
louvor. Transforma, Senhor querido, oh meu Pai, toda opressão maligna que seja repreendida agora no nome de Jesus. Todo espírito contrário, todo comichão de ouvido, tudo aquilo que está prendendo a tua igreja para não sentir a tua glória, que é evidente que está no meio de nós, que saia no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Este lugar é para que a tua igreja saia cheia, saia revestida da tua glória, Senhor, e o inimigo não tem espaço aqui, no nome de Jesus. Sejam libertos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Versículo 11. Melhor, 3 primeiro. João 3. Diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora você vai lá para o 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Você conhece esse texto? É o texto que conta o milagre que Jesus fez, transformando a água naquele casamento em vinho. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa personagem chamada Maria, a quem Jesus chamou de mulher. Querido, entenda, eu quero que você reflita comigo a posição dessa mulher dentro dessa história da vida de Jesus. Pensa que essa moça, de mais ou menos 15 anos, estava noiva e se preparando para se casar com José. E aí, de repente, aparece um anjo para ela e diz, e a chama de agraciada. E fala para ela que entre todas as mulheres, Deus escolheu a ela para ser mãe do Salvador. E ela recebe isso com alegria, mas também com muito temor, porque ela não era casada, nunca tinha conhecido um relacionamento com um homem, não podia aparecer grávida assim na sociedade do nada, e tinha também que contar, que explicar essa história para José. Então, ao mesmo tempo que ela sente uma alegria e uma satisfação gigantesca, ela também sente um medo absurdo. Acontece que Deus faz tudo tão direitinho, que a gente se preocupa com coisas das quais a gente não deveria nem mesmo cogitar. Porque se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um propósito, se Deus te deu um caminho, você acha mesmo que Ele não ia deixar tudo pronto e preparado? E Maria, você sabe que o anjo visita também a José, conta para ele o que estava acontecendo com Maria. Ele entende que o que ela tem dentro dela é da parte de Deus. Deus decide, com a vinda de Jesus para a terra, nesse mundo físico, Deus decide quebrar até mesmo a criação que Ele fez. Porque na criação é necessário que haja um relacionamento físico, para que haja
uma concepção. E isso não é só nos seres humanos. Isso é com a natureza também. É preciso os pássaros para polinizar as flores para que deem o fruto. É preciso as abelhas para polinizar o mundo todo para que nasçam frutos. É preciso sempre que haja um outro, de outro sexo, da mesma espécie, para que haja reprodução. Você sabia que há seres na natureza que são hermafroditas, que têm os dois órgãos sexuais, mas eles não conseguem se reproduzir sozinhos, porque os órgãos sexuais são um ao lado do outro. Então é preciso outro ser da mesma espécie, também hermafrodita, para encostar ali para que haja concepção. Precisa sempre de um contato para que haja a concepção. Só que na vinda de Jesus para a terra, materializado, Deus decide quebrar o que Ele mesmo criou. Os protocolos que Ele fundou, a criação, Ele decide quebrar. Ele decide fugir à regra, só para mostrar que Ele é quem manda em tudo, que Ele cria, mas Ele também faz diferente do que Ele criou, porque Ele é soberano. E é por isso que a gente não tem que contestar a vontade de Deus. Ele dá, Ele tira, Ele faz viver, Ele faz morrer. Ele faz o que Ele quer. E aí Deus quebra os protocolos na vida de Maria. E Maria então passa a ter dentro dela o Salvador da humanidade. Imagina o que foi viver isso. As mulheres aqui que são mães, que gestaram, né? A gente tem algumas fases bem ruins na gestação, outras fases muito maravilhosas, quando o bebezinho mexe dentro da gente, é uma coisa assim incrível, uma experiência absurda, um negócio que não tem como descrever, um privilégio feminino. E Maria passa por todo esse processo. E Maria precisa fugir no momento em que Jesus vai nascer. Deus prepara o local exato para Jesus nascer, longe de Herodes, longe dos perigos. Deus prepara uma estrela no céu que guia pessoas até o lugar onde essa criança vai nascer. E Maria está vivendo tudo isso. Está desfrutando de toda essa preparação de Deus, de todo esse cuidado, esse zelo de Deus com aquela criancinha que ia nascer, com o seu filho. E a criança nasce, cresce e vai se desenvolvendo. E imagina você ter dentro da sua casa, sentado lá na sala, no chão da sua casa, alguém para quem você olha e fala assim: é o Salvador da humanidade. É o Filho de Deus, que foi gerado dentro de mim, de forma miraculosa. Imagina a expectativa que essa mulher tem, desde o momento em que Jesus sai de dentro do ventre dela, todos os dias ali esperando quando é que vai se manifestar o poder de Deus através dele. Quando é? Como vai ser? Como vai acontecer até que para que todos saibam que Ele é Deus? E todos os dias ali Jesus vivendo, crescendo, e essa mulher olhando e pensando: será que é hoje? Amanheceu o dia, chama Jesus para tomar café da manhã. Será que é hoje que Ele vai fazer, sei lá, esses 2 pães virarem 10 aqui na mesa do café da manhã? Será que é hoje que alguém vai bater na porta dizendo: eu estou muito doente, e Ele vai estender a mãozinha dele de criança e essa pessoa vai ser curada? Maria vivia nessa expectativa. Será que é hoje? Será que é hoje que Jesus vai fazer? Você também vive assim, não vive? Será que é hoje que Jesus vai fazer? Será que é hoje que a minha bênção vai chegar?
Será que é hoje que eu vou ver esse milagre? Será que é hoje que Ele vai me curar? Será que é hoje que Ele vai abrir aquela porta? Será que é hoje que aquela provisão vai chegar? Será que é hoje que a salvação vai alcançar aquela pessoa para quem eu tenho tanto buscado? Será que é hoje? E a cada dia que nascia, Maria ficava ali naquela expectativa. E quando Jesus tem 12 anos, eles vão para uma festa. Em um lugar bem longe da casa deles, eles tinham que caminhar algumas horas, mas era uma cultura deles. E eles iam em bando, e muitas pessoas iam caminhando até chegar no destino da festa, e a mesma coisa para voltar embora para casa. E como tinha muita gente na hora de voltar embora para casa, Maria não percebe que Jesus não está com eles. E aí, Jesus sumiu. E eu tenho para mim, igreja, que quando Jesus some, Maria fica com o coração apertado como mãe. Maria fica com o coração apertado como a serva de Deus escolhida para cuidar do menino que ela perdeu. Escuta, Deus te dá um negócio e você perde. Para você cuidar, porque tem um propósito, tem um projeto enorme de Deus naquilo. E aí você perde, sumiu. Eu imagino que o sentimento de Maria foi o mesmo de Adão e Eva lá no paraíso. Adão, onde é que você está? Eu escondido, Senhor. Porque eu não cuidei do que era precioso. Eu acredito que o sentimento de Maria foi o mesmo. Não cuidei do que era precioso para Deus, agora eu tenho que achar o menino. E imagino que o terceiro sentimento foi: eu não estou olhando para ele, será que ele fez o primeiro milagre e eu não vi? Será que começou o ministério dele e eu não vi? Eu preciso achar Jesus. Eu preciso encontrar, porque eu quero estar bem perto na hora que ele fizer. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. Não perde Jesus, porque você tem que estar esperto, perto, olhando quando ele fizer. E quer saber de uma coisa? Ele não vai contar para mim nem para você que dia vai ser isso, que hora, de que forma, como. Você e eu é que precisamos estar atentos. Ocupados com a nossa mente e o nosso coração voltados para o Espírito Santo de Deus. E nem sempre nós estamos assim. Quarta-feira de manhã, a gente saiu bem cedo de casa, eu e o Ale, para ir trabalhar. E ele entrou no elevador, quando a porta abriu, ele falou assim para mim: filha, cheiro de flor de velório. Aí eu puxei fundo e não senti. Aí eu falei assim: tem certeza? Ele falou: eu estou sentindo cheiro de flor de velório. Eu fiquei quieta, Wagner. E falei assim: Espírito, pensei, Espírito Santo, é você? Me mostra. Quando a porta do elevador abriu no térreo, eu senti bem fraquinho, bem lá no fundinho o cheirinho. Poucas horas depois, o pastor colocou no grupo da igreja que havia falecido o pai do irmão José. Eu não me atentei. Chamei ele e falei: Ale, morreu o pai do irmão José, avô do Michael, do Isaac, da Bruna. Aí ele fez assim: mas eu senti cheiro de flor de velório. Eu fiz: é verdade. Eu estava despercebida. Eu estava desatenta. Mas tinha alguém ligado com Deus, que recebeu um aviso do Espírito Santo do que estava acontecendo, do que ia acontecer. E nós não podemos estar desatentos nem despercebidos. Porque Maria perde Jesus e sai desesperada procurando, com receio de ter perdido o primeiro milagre. Eu não quero perder o milagre da minha vida. Você não quer perder o milagre na sua vida. Então fica esperto, fica atento para não perder Jesus. Porque ela perde Jesus no meio da multidão, no alvoroço de alguém que estava voltando de uma festa, conversando de repente com as comadres, contando alguma história do que aconteceu na festa, ou até mesmo uma fofoca. E aí Jesus some, porque Jesus não está envolvido em
coisas aqui dessa terra. O envolvimento de Jesus é com as coisas celestiais, é com as coisas sobrenaturais. E por um minuto que nós ficarmos focados no que é terreno, nós perdemos Jesus. E perdemos no caminho. Perdemos muitas vezes na alegria de uma celebração. Porque eles estavam voltando de uma festa. E festa sempre é um lugar de alegria, de celebração, de regozijo, de prazer, de comer bem, de beber bem, de dançar, de se alegrar. E Maria perde nesse momento. E existe um risco de perdermos também nesse momento. No momento em que estamos celebrando uma vitória, no momento em que estamos felizes por uma conquista. Até nesse momento nós precisamos ficar vigilantes para não perder Jesus. E ela volta, procura o menino com José, com seu marido, e o encontram dentro da igreja da época, falando aos doutores, falando àqueles homens mais velhos, sábios, conhecidos da palavra de Deus, e todos ficam muito encantados com tudo o que ele diz, com tudo o que ele fala, com o conhecimento, a sabedoria dele. E o texto, se você procurar na tua casa depois, ele diz: e Maria arrazoava a respeito de tudo isso, pensava sobre tudo isso. E eu acredito que o que ela pensava era: está chegando a hora. Está chegando a hora, está chegando a hora. Eu vou ver ele fazer um milagre, eu vou ver ele se manifestar para os homens, eu vou ver todo mundo saber o que eu já sei, porque eu sei que ele é o Filho de Deus, mas os outros também precisam ver, os outros também precisam saber. Acontece, igreja, que o menino vai crescendo, chega aos 18, chega aos 20, 22, 23, 25, 28 e nada acontece. 28 anos, já é um adulto, formado, um homem, e nada tinha acontecido. 29 anos, nada. Nem uma dorzinha de cabeça para sarar, gente. Sabe? Nada acontece. Mas eu tenho certeza que Maria não perdeu a esperança. Sabe por quê? Porque Maria sabe o que foi que Deus fez dentro dela, colocando um menino lá, sem ter contato físico nenhum com mais ninguém. Maria tinha vivenciado isso dentro dela. E é por isso que eu e você não podemos perder a esperança. Porque nós vivenciamos um grande e forte impacto quando recebemos Jesus no nosso coração. Quando ele veio morar dentro de nós, assim como ele foi morar dentro de Maria. E é por isso que a nossa esperança tem que estar todo dia sendo renovada. Porque ele mora dentro de nós. Ele foi colocado dentro de nós de forma miraculosa também. Aquele vazio que nós tínhamos foi preenchido pela presença dele, por tudo o que ele tomou nas nossas vidas. Então como é que você pode desistir? Como é que você pode dizer assim: já não acredito mais, porque já tem 29 anos eu acompanhando essa criança e nada acontece? Não, aconteceu já. Ele vir morar dentro de você já é um grande acontecimento. E é isso que deve te motivar. Olha quantas transformações ele causou na sua vida. De dentro para fora, olha quanto você mudou. Olha quem você era, o que você falava, onde você ia, o seu comportamento, o que falavam a respeito de você. Que hoje já não são mais as mesmas conversas, as mesmas histórias. Porque ele veio morar dentro de você, assim como ele morou dentro de Maria. E aí, perando os 30 anos, ele é batizado por João. E Maria estava olhando, dizendo: está chegando a hora. Depois de batizado, ele vai para o deserto, é tentado. E Maria fica olhando: está chegando a hora. Ele sai de lá,
reúne discípulos, pessoas para ajudá-lo no que ele tinha que começar, e Maria olhava e dizia assim: está bem pertinho. Até que chega esse dia aqui dessa festa. E o texto diz que Maria, Jesus e os seus discípulos foram convidados. E a festa está bonita, a festa está boa. Eles estão se divertindo, estão comendo bem, bebendo bem. Até que Maria passa perto de alguém e escuta alguém cochichar: não tem mais vinho. Acabou. Ao que a gente entende, ela era próxima dessa família. Porque a gente só conta os nossos fracassos para quem é bem perto, né? Vamos divulgar para todo mundo. E normalmente para alguém que pode ajudar a resolver. Não é assim? Quem sabe Maria dizia assim para aquela família: uma hora vocês vão ver o que ele vai fazer. Uma hora todo mundo vai saber o que foi que Deus me deu, o que foi que Deus fez gerar dentro de mim. Uma hora vocês vão ver. E quem sabe nessa expectativa é que essa família procurou a Maria para dizer assim: acabou o fim. Isso significava, você já ouviu isso por diversas vezes, se não aqui em algum altar, que acabar o vinho numa festa significava uma grande vergonha. Significava que aquela família não se programou para aquela festa, que aquela família estava passando por privações, ou que eles eram desorganizados, ou que eles não se programaram para o número de pessoas que estariam ali, enfim. Era motivo de vergonha para essa cultura. Então era uma grande preocupação faltar esse alimento naquela festa. E aí Maria chama Jesus de canto e fala assim: acabou o vinho. Igreja, entende uma coisa? Lê o texto na sua casa com bastante atenção. Ela não fala assim: Jesus, resolve. Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Jesus, está na hora de todo mundo conhecer quem é você. Não. Ela só diz: acabou o vinho. Sabe, igreja, não tem motivo para você colocar Deus na parede. Porque Ele já viu tudo. Ele já sabe o quanto está doendo. Ele já entendeu que você está bem perto do seu limite. Ele já viu você chorar todos os dias. Ele já viu você dizer: não consigo mais. Não precisa você dizer para Ele, botando Ele na parede, e aí não vai fazer nada. Ele é soberano. Alguns minutos atrás eu contei aqui que eu passei com muita dor nas pernas desde ontem e eu não falei nada para Ele. Mas Ele viu. E Ele tem visto você também. Ele tem visto o quanto você está se empenhando para continuar de pé. Porque tem dias que precisa fazer uma força gigantesca para ficar de pé. E Ele tem visto isso. Então, a partir de hoje, muda a sua oração. Para de falar para Jesus assim: o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. Mas diz para Ele: Senhor, está assim, assim e assim. Como Maria fez para Ele. Acabou o vinho. Não pediu nada. Mas Ele é bom entendedor. Ele sonda o nosso coração. Sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. E Ele olhou para Maria entendendo o que ela queria dizer. Porque o que ela queria dizer era: moço, está na hora de começar. Moço, chegou o momento de você fazer. Homem, faça alguma coisa. Está todo mundo aqui na expectativa de ver o Deus revelado em você. Eu sei, mas eles também precisam saber. E aí, Jesus diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo? E a gente lê esse mulher em português e entende que isso é pejorativo.
Porque na nossa língua, o português, quando a gente fala assim, ei mulher, não é uma coisa boa, né? Ô mulher, não é uma coisa boa. É uma forma de chamar atenção, é uma forma de dizer assim, olha o que você está fazendo de errado, não é assim? Só que na cultura deles, na língua deles, quando ele chama mulher, é uma forma respeitosa de dizer. Ele não estava desrespeitando Maria. Ele não estava sendo mal educado. Imagina se Jesus vai ser mal educado, minha gente, pelo amor de Deus. Não. Ele estava dizendo respeitosamente, mulher, ainda não chegou a minha hora. Eu sei que você está ansiosa. Eu sei que você espera isso há 30 anos. Eu sei que você quer me ver fazer os sinais, os prodígios e as maravilhas que eu fui enviado para cá para trazer, mas ainda não é o momento de eu fazer. Eu entendo a tua ansiedade. Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Eu entendo a sua ansiedade. Eu entendo a sua urgência. Eu entendo o quanto você precisa que eu apresse, que eu acelere as coisas. Eu entendo, mas ainda não chegou o momento de eu fazer. Só que se você continua na história, você vai olhar para mim e dizer assim, você é doida, porque você está se contradizendo, essa história não termina assim. Sabe por quê? Porque ela não retruca a vontade de Jesus. Aleluia. Sabia disso? Ela não diz assim, poxa, mas eu estou esperando há 30 anos. Ela não fala assim, poxa, mas vai começar quando então? Poxa, já é homem, já está na hora, você já batizou, você já foi tentado no deserto, você já chamou discípulo, está na hora. Não. Ela olha para as pessoas que estão ali em volta e diz assim, obedeçam o que ele mandar fazer. Olha como é que Maria consegue acelerar o processo? Tem um segredo espiritual lindo aqui. Como é que acelera o processo? Obedece. Faz tudo que ele mandar fazer. Tá com pressa? Tá ansioso? Tá com urgência? Obedece e faz tudo que ele mandar fazer. É um segredo espiritual para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Ele primeiro diz, ainda não chegou a minha hora, ou seja, não é hoje o dia que eu vou começar o meu ministério. Não é hoje o dia que eu vou mostrar aqui o meu primeiro milagre. Não é hoje o dia que eu vou fazer eles enxergarem que eu sou o Filho de Deus. Não é hoje o dia. Essa era a resposta e a decisão de Jesus para ela. Com educação, com respeito, mas dizendo assim, não está na hora ainda. Só que no minuto seguinte, ele faz o milagre acontecer. Como assim? Jesus está se contradizendo? Jesus está enganado com o tempo das coisas? É que obedecer e fazer tudo o que ele manda acelera o processo. Entende isso, pelo amor de Deus, porque esse é o centro dessa palavra nessa noite. Você está esperando há muito tempo, porque Maria esperou por 30 anos. Você sabe quem ele é, o que ele é capaz de fazer, porque ele mora dentro de você e você já sentiu esse milagre de receber a presença dele dentro de você. Então você tem certeza que ele pode fazer, só que está demorando e ainda ele continua te dizendo, ainda não está na hora, ainda não é tempo, mas você precisa que o processo seja acelerado, obedece e faz tudo o que ele manda. E muitas vezes o que ele manda fazer não faz sentido. Para falar bem a verdade, na maior parte das vezes, viu, igreja? Não faz sentido. E às vezes ele te manda fazer coisas que as pessoas à sua volta ficam te falando para fazer o contrário. Porque na cabeça delas é o certo a ser feito. Mas ele não está aqui para seguir protocolos, a gente já falou isso agora em poucos minutos atrás. Ele quebrou a regra da criação, da natureza, para poder botar o filho dele aqui na terra. Porque ele não se importa com protocolos, nem mesmo com os que ele criou. Porque ele é soberano, ele é Deus. E aí, quando ela responde isso,
entende, ela está disposta a obedecer. Ela está disposta a fazer o que eu quero. E eu e a minha mão não pode ficar encolhida nesse caso. E aí ele diz, me tragam talhas e enche as talhas de água. O texto diz que eles trazem 6 talhas. As talhas tinham mais ou menos 100 litros de líquido possível de ter dentro do recipiente. Acontece que talha não era usado, essas especificamente, para armazenar vinho. Eram talhas para armazenar água, que era usada para as pessoas se purificarem durante a festa. Lavar as mãos, lavar o rosto, ali não tinha asfalto, não tinha piso, era região de areia, né? Vento e calor, tudo aquilo, as festas duravam dias. Então aquela água era usada para as pessoas se limparem. E sabe o que é interessante nesse texto? É que as talhas estavam vazias. Significa que aquela água que servia para as pessoas se purificarem, para se limparem, já tinha sido usada. Outro segredo espiritual nessa história: para que o milagre aconteça, é preciso que haja purificação. É preciso que haja limpeza. E agora o texto encontra o que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu nem tinha pensado nisso. Está sujinho? Está desorganizado? Dá uma limpadinha que o milagre vem. Dá uma arrumadinha que a resposta acontece. Se não tinha mais água para se purificar, significava que estava todo mundo purificado. E Jesus usa um recipiente vazio para fazer o seu milagre. Mas foi preciso encher esse recipiente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para viver milagres. Se enche da água do Espírito dele nessa noite para poder desfrutar da alegria do vinho que ele produz. Eles enchem as talhas de água, mais ou menos 600 litros de água. Talha, eu procurei na internet. Consegue pesquisar e colocar no telão a imagem? Bota no Google, talha na Bíblia, e aí vai na opção imagens. Só para você que nunca teve a curiosidade de saber qual era o formato dela, você vai ver aí. Era como um vaso de pedra, não era de barro, porque o texto diz que essas talhas eram de pedra. Acredito que eram de pedra para manter a água fresquinha, né? Manter a água que as pessoas iam se lavar ali, muito calor, manter a água numa temperatura agradável na hora que fosse jogar no rosto, nas mãos, nos pés, alguma coisa assim. Então não era de barro, era de pedra, para trazer frescor, para trazer alívio, para trazer refrigério. Você precisa entender o que o Espírito Santo está te falando nessa noite. Olha lá, eram mais ou menos isso aí, as talhas de pedra. Essa imagem aqui do canto, não essa aqui mais embaixo, mas isso, essa. Acho que fica mais, olha lá, conseguem ver? Era isso aí, que Jesus manda encher de água. E era para ter água lá dentro mesmo. Acontece que quando eles terminam de encher a cesta, ele simplesmente diz, pega um pouquinho e leva para o profissional que vocês contrataram para organizar a festa e pede para ele experimentar. E aí o homem experimenta, chama o noivo e diz, você fez diferente. Em todos os casamentos que eu organizo, os noivos primeiro oferecem o vinho bom, quando as pessoas já estão bêbadas, oferecem o vinho ruim. Você deixou o melhor para o final. Porque tudo aquilo que Jesus transforma fica melhor. Você se enche da água do Espírito que te purifica. E Ele transforma essa água em vinho, que significa motivos de alegria, motivo de celebrar, motivo de adorar, motivo de exaltar. O princípio dessa palavra nessa noite, a qual a gente já está encerrando, é que você não pode perder a paciência em esperar. Mas Ele também conhece o seu limite. E percebe
quando você já ultrapassou todos os níveis da ansiedade. Mas quando você passa a obedecer e fazer tudo o que Ele quer, o tempo é acelerado. A sua bênção vem. E diferente do que muitas pessoas acreditam, quando a gente acelera o tempo de Deus, a gente tem consequências, as coisas não vêm perfeitas. Enquanto você está em obediência e fazendo o que Ele quer, Ele te proporciona o melhor. Porque Ele transformou aquela água dentro daquelas talhas de pedra no melhor vinho que aquele organizador de festas já experimentou. Você quer experimentar o melhor dessa vida? Jesus tem isso para você. Ele quer te fazer provar do melhor dessa vida. Ele quer te dar vida abundante. O que abunda, sobra. Sabia? É isso que Jesus fala. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, é para sobrar vida, é para sobrar de tudo para vocês. Não é para ficar nessa mesquinhez, nessa mendigagem. Não, é para sobrar vida. Mas para isso é preciso você passar por todos esses processos que essa palavra trouxe para mim e para a sua vida nessa noite. A gente entende que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E essa versão dessa mensagem é uma prova disso. Porque a gente já ouviu esse texto tantas vezes, de diversas formas. Mas dessa forma que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite, eu acredito que tenha sido diferente. Porque é uma palavra de instrução para mim e para você. E eu espero que você guarde ela na tábua do seu coração. Que você fique ali ruminando ela toda essa semana, até quarta-feira, quando a gente tem culto de novo. E que Jesus vai trazer uma nova palavra, com uma nova interpretação, com um novo renovo para mim e para você. Amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Então bata a palma para Ele. Eu digo com toda a honra. Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Como Jesus é lindo. Como Jesus faz coisas que a gente não espera, não imagina, não calcula. Quando a gente pensa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Ele nos instrui. Eu não sei, mas eu acho que as melhores pregações são essas, aquelas que a gente sabe na última hora. E aí é só o Espírito Santo mesmo, porque você não depende do que você conhece. Você só consegue depender do que Ele vai te trazendo ali no momento em que Ele quer falar com a igreja dele. Nós vamos fazer agora um momento de oferta. Eu vou te pedir para que você traga aqui ao altar de Deus o que você entende que vai adorar o nome do Senhor nessa noite. As pessoas não entendem muitas vezes por que a gente oferta na casa de Deus. Porque muitas vezes nós falamos sobre isso aqui no altar de forma errada. A gente fala que é para pagar as contas, e é mesmo, que é usado para isso. A gente fala que é para ter sustento, e é mesmo. O pastor já disse aqui outros dias que teve situações em que teve que montar cesta na última hora, né? Irmão Antônio e irmã Cristiane sabem disso. E é mesmo, é feito para tudo isso. Para manutenção, para água, para luz, para as portas estarem abertas, para que a gente tenha o privilégio de vir adorar, porque vir adorar em um templo é privilégio, viu? Não se engana não, é privilégio. Porque tem muita gente em alguns lugares aí do mundo que não tem esse direito. Carregar a palavra de Deus é privilégio. Se reunir para orar é privilégio. Poder falar o nome de Jesus é privilégio. Inclusive, a gente está com uma situação meio complicada aí, de um pastor sendo processado com voz de prisão e tudo isso, por conta de pregar a verdade e a palavra de Deus. Então, a gente já tem que se entender como privilegiado, porque a coisa já está chegando em nós, né? Então, enquanto a gente ainda tem esse privilégio, vamos valorizar isso. Mas, acima de tudo, quando você entrega a sua oferta na casa de Deus, você está dizendo assim para Deus: o dinheiro que o Senhor me proporcionou, que o Senhor me abriu a porta para eu trabalhar com o suor no meu rosto, como a sua palavra manda,
não me domina. Não é maior do que o Senhor na minha vida. Não estou apegado a Ele, ao ponto de não poder te entregá-lo. É isso que nós estamos dizendo a Deus. O dinheiro não é o meu Senhor é Deus. O meu dono é Deus. Quando eu pego 10% de tudo aquilo que eu ganho e eu entrego no altar de Deus, eu não devo me preocupar com o que vai ser feito daquilo. Sabia? Por quê? Porque o que importa é eu fazer a minha parte. Gente, a gente paga imposto caríssimo, não é não, Fabi? Caríssimo o imposto desse país. E a gente sabe que vai ser usado erroneamente. Por que a gente sabe? Porque a gente não tem serviços de qualidade para desfrutar. Se você quer um bom médico, pague um plano de saúde. Mas você já pagou o plano de saúde quando pagou o imposto. Isso a gente não, às vezes não faz essa conta. E aí quando chega aqui no altar de Deus, a gente começa com mesquinhez. Nossa, 10%? Bom, quem ganha 3 vai deixar 300? Nossa, quem ganha 5 vai deixar 500, quem ganha 1.000 vai deixar 100. Você não vai deixar, você vai plantar. E sabe o que você vai colher? Você vai colher proteção. Você vai colher a repreensão do devorador, migrador, salteador, locusta, tudo isso. Igreja, tem mês que eu recebo meu salário e eu falo assim, nossa, estou até triste porque eu sei que não vai dar para pagar tudo. E aí, às vezes, é no dia seguinte que eu vou fazer as minhas continhas lá, que eu tenho uma planilha e tudo mais, bem organizadinho. Quando eu pago fulano, falo com o cidadão, quando eu olho, deu. Como? E é uma conta de 1 mais 1 que deu 10, viu? É só Deus que faz isso. Só que isso é quando a gente tem no nosso coração um trono para Deus e não para o dinheiro. Não sabe aquela coisa apegada, aquele apego. Mas eu suei tanto para ter isso. Mas eu me esforcei tanto. Fica doente para ver se você consegue suar. E quem manda na tua saúde é Deus. É claro que é a sua parte também, se alimentar de leite, fazer atividade física, acordar e dormir todo dia no horário certo, não colocar droga dentro do teu corpo, sim. Mas tem tanta gente que faz tudo isso, que vive tão saudavelmente e está com câncer numa mesa de hospital, que morreu de Covid. Quantos atletas morreram de Covid? Quem manda é Ele, porque Ele é soberano. Amém? Eu te convido a trazer a sua oferta aqui. Se você trouxe o seu dízimo, fique à frente. E nós vamos adorar louvando também. Adorar com dinheiro e adorar com louvor. Aleluia.
transbordar, possa contagiar tudo que está à sua volta. Que você seja tão cheio a ponto de todo mundo que te cerca seja tão bem impactado com o que Ele tem enchido você. Amém? Fica de pé, vamos encerrar no nome de Jesus. Igreja, quarta-feira nós temos culto às 8 da noite, campanha. Não deixe de vir, tem sido bênção. Quarta-feira passada tivemos uma palavra maravilhosa, que Deus tem feito coisas grandes aqui no meio de nós, viu? E sexta-feira começa o Congresso de Jovens. Glória a Deus por isso. Deixa o Michael fazer o merchan dele aqui. Meu Deus, Pai do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. É assim, ó, porque o que acontece, esse congresso, quem olha de fora fala assim, cadê a igreja multidão? Aí vem poucos irmãos e vem o pessoal de fora, ó, bum, enche a igreja. Aí vocês não vêm, quem vem recebe. E quem não vem, perde. Entenderam? Então, ó, vai ser sexta, 7h30, sábado, 7h30 e domingo nós vamos começar o horário normal, 7 horas da noite, amém? Vamos começar um pouquinho mais cedo para dar oportunidade para o louvor, ter tempo da palavra, amém? Então, os jovens estão fazendo tudo com carinho, se ensaiando, se dedicando, fazendo de melhor. Terça vão fazer as lembrancinhas para quem veio, né? Todo mundo vai ganhar? Amém. Então tá bom, todo mundo vai ganhar lembrancinha. Olha, coisa boa, hein? Eu também quero ganhar. Amém? Deus abençoe, pastor. E as palmas sejam para o Senhor Jesus. Amém. Vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de congresso dá trabalho, viu? Dá trabalho, custa caro, dá trabalho, traz muita preocupação para quem organiza, principalmente quando a gente fala de um congresso de jovens, porque não é fácil lidar com o jovem, não é fácil ser jovem, igreja. A gente às vezes pega muito no pé dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e esquece do que a gente foi. Eu e a Lê, a gente sempre que está conversando sobre os nossos filhos, a gente usa essa frase. Quando um está muito bravo, o outro, isso os dois, usa essa frase, mas a gente também foi assim, né? Sempre a gente dá esse equilíbrio dessa forma nas nossas conversas sobre os nossos filhos. Porque não é fácil ser jovem, é bem difícil. Muitas mudanças, conflitos, hormônios, pensamentos, ansiedades, dúvidas. E essa geração de hoje, uma geração pós-pandemia, está um pouquinho mais desafiador, viu? De ser jovem, de ser isso. A gente precisa ter essa compreensão. Então, quem cuida de jovem também tem um grande desafio. E fazer um negócio desse com jovens, para jovens, é ainda mais difícil. Então, eu quero pedir para toda a membresia adulta dessa igreja que interceda essa semana. Aleluia. Se você puder jejuar, consagrar, pastor, eu só consigo 3, 4 horas, amém. Mas que sejam 3, 4 horas onde você vai interceder, orar, né? Se você está na turma da Thelma aí, que agora é hora de madrugada, intercede pelo congresso também, levanta lá um pouquinho, 10, 15 minutinhos, esfriou um pouquinho o tempo hoje, mas Deus vai te dar graça, bota a coberta nas costas e fala, Senhor, alcança a juventude dessa igreja. Se você souber o nome de cada um deles, fala o nome deles. Eu imagino que você saiba, vocês viram eles crescerem aqui, graças a Deus por isso. Intercede pelo Michael, pela Renata, intercede pelos pregadores, pelas igrejas que virão louvar. Gente, ano passado foi um congresso tão maravilhoso, foi um congresso lindo, eu não me esqueço daquele congresso, porque Deus fez coisas grandes aqui na nossa igreja, naqueles 3 dias, eu tenho certeza que vai fazer ainda melhor, porque Deus sempre melhora, amém? Porque Ele pode, Ele consegue fazer isso, né? Ele não tem limite. Né? Deus não tem limite. Amém? Vamos agradecer por este culto e pedir ao Senhor que nos leve na paz dele. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento que o Senhor reservou para nós estarmos na Sua presença e na Sua casa. Porque nós nos enganamos quando achamos que fomos nós que planejamos estar aqui. Na verdade, o Seu Espírito Santo nos conduziu, porque tudo vem de acordo com a Tua vontade, os Teus propósitos e objetivos.
Te peço, Senhor, que a sua igreja viva a melhor semana da vida deles até então. Que não lhes falte coisa grande nem pequena, que todas as portas se abram e que aquelas também que vai trazer desconforto, que o Senhor possa fechar. Senhor, o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso e grande. Que essa palavra fique no nosso coração por muitos dias e que ela possa produzir efeitos, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todos sempre. Amém. Só um minutinho. Eu pedi em um grupo específico da igreja que ficassem aqui depois do culto. Vou pedir para vocês já irem lá para a salinha para que a gente não perca muito tempo. Não vai perder tempo não, é coisa importante, mas para que a gente